Nestes dias mais frios, bonitinho, muito cuidado ao procurar calor humano para se esquentar. Bom, brincadeiras à parte, as aglomerações podem ser grandes vilões quando nós falamos em transmissões de doenças. Uma delas afeta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins, meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. É o caso da tuberculose, uma doença seríssima. Mas nós vamos saber mais sobre ela com os esclarecimentos trazidos por um especialista. Ele é médico assistente do Serviço de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, da USP, e diretor da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Estou recebendo o doutor Rodrigo Atanásio. Obrigado por ter vindo. Puxa vida, tisiologista com a tua idade, um menino. Muito obrigado por ter vindo. Eu tenho visto muito na mídia, principalmente impressa, o eventual retorno ou não desaparecimento total da tuberculose no nosso país, né? E essa época de frio, eu acho que esse negócio do acúmulo de pessoas até faz parte da natureza, os animais também se aconchegam, né? Em espaços fechados, isso de fato contribui para a disseminação de algumas doenças, a gente sabe. Agora, a tuberculose também. É verdade, Rony. Como é que ela atinge o organismo? Olha, a tuberculose, ela comete praticamente, como você mesmo comentou, todos os órgãos do corpo, né? Mais de 80% das vezes acomete o pulmão e a pleura, que é essa membrana que reveste o pulmão, que a gente fala do líquido do pulmão, água na pleura. Então, a tuberculose pleuropulmonar, ela é a mais comum, é a que mais causa problema, porque é a que mais dissemina. É bem interessante você comentar isso, porque a própria Organização Mundial de Saúde, há muito tempo, ela colocou que a tuberculose já deveria ter sido uma doença erradicada no mundo. Só que a gente sabe pelos problemas de pobreza, de aglomeração, ainda é uma doença muito prevalente e o Brasil ainda é um dos tops no ranking mundial de prevalência de tuberculose. Meu Deus. Vamos dar uma pancada nesse bacilo de coque aí para ver se ele toma jeito. Com certeza. Quais são os sintomas mais comuns? Ó, nessa época de inverno, então isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro e ser muito específico para vocês. Assim, a tosse é o sintoma mais importante. E isso é um sinal de alerta que toda tosse que dure mais do que 4 semanas, uma tosse crônica, deve ser avaliado por um médico e, em alguns casos, o pneumologista, né? Assim, na tuberculose, normalmente a tosse ela não vem sozinha, existem outros sintomas, principalmente febre, perda de peso, aquela febre que a gente fala que é vespertina, que acomete sempre no final da tarde, no início da noite. E, junto com esses sintomas, podem vir um pouco de falta de ar, e, eventualmente, a tosse com sangue, né, que a gente chama de hemoptise. Então, esse é um sinal de alerta um pouco maior, mas toda a tosse crônica, e ainda mais e você teve contato com alguma outra pessoa que teve tuberculose, isso deve ser um sinal de alerta para você procurar um médico. Mas a hemoptise não vem de estalo, né? Ela demora um pouco, né? Antes tem esses sintomas um pouco mais... Às vezes, normalmente, a hemoptise é um sintoma mais tardio, porque a doença já está um pouquinho mais avançada, mas às vezes pode aparecer no início. Mas o importante é ter o conceito, o que é mais comum é uma tosse que não passa, junto com uma febre persistente, principalmente no final da tarde. Esses são os sintomas que a gente tem que ficar um pouco atento. Agora, a forma de contágio é só essa? Nós falamos das aglomerações, da proximidade com o tísico, não? Isso é importante que, assim, a gente costuma dizer que tuberculose é uma doença só de pobre ou de gente que está em aglomerações. Obviamente, isso é um fator de risco muito importante e isso aumenta muito a chance da pessoa desenvolver, mas é uma doença que está disseminada, que todos podem ter. A via de transmissão é a transmissão respiratória. Realmente, o contágio, você forma gotículas no ar e isso, se você ficar em ambientes fechados por muito tempo em contato com as pessoas, isso pode transmitir. Tem que deixar claro para não deixar uma ideia de pânico que se tiver alguém com tuberculose, qualquer pessoa naquele ambiente pega. Então, a gente costuma dizer que é um contato íntimo. Você passar muito tempo dentro de um ambiente fechado, sem aeração, isso sim aumenta o risco de transmissão. Mas, obviamente, se você mora com alguém, isso é um contato íntimo. Então, a chance de você transmitir é muito grande. Outras formas de transmissão são muito raras e nem são importantes de serem ditas. Às vezes, se um material não está extremamente esterilizado, que é uma coisa extremamente rara e hoje em dia a gente não conta muito. Então, o importante realmente é a gente evitar e tentar bloquear essa transmissão interpessoal que a gente fala. Diagnóstico difícil Não é difícil. Eu acho que hoje em dia isso é uma campanha que o governo federal tem e que os postos de saúde são muito bem treinados para isso. Basicamente, o que a gente precisa é de uma radiografia de tórax, em alguns casos uma tomografia, e principalmente ter
a determinação da presença da bactéria. E a gente consegue isso através de um simples exame de escarro. Às vezes precisa de algum método um pouco mais invasivo, se você não consegue o diagnóstico de forma tão precoce. Só que isso é uma coisa que eu acho que tem que deixar claro, até para desmistificar. O serviço de saúde do Brasil pode ter várias críticas e vários problemas, mas a assistência básica para a tuberculose é algo que tem muito investimento e realmente funciona. Eu desconhecia isso completamente. Bom saber. Antigamente, a tuberculose era uma doença que assustava mais do que hoje, claro, já que muitas pessoas morriam em decorrência dela, né, quando não havia ainda a cura, a antibiótico-terapia e tudo. E as formas de tratamento são as mesmas ainda? Não, a gente avançou bastante nos últimos anos, nas últimas décadas. Infelizmente, tuberculose ainda mata no país, mas mata muito menos, né? Então, obviamente, pacientes que têm uma condição socioeconômica pior, questão de desnutrição, são pacientes que têm um risco aumentado de não responder bem ao tratamento, mas nós temos drogas eficazes e um tratamento que hoje em dia foi simplificado. Então, é apenas um tipo de comprimido. O problema, o tratamento ele demora porque como a bactéria ela cresce lentamente, a gente tem que fazer um tratamento prolongado, então o tratamento normalmente da tuberculose são por 6 meses, só que com apenas um tipo de comprimido, qualquer paciente pega isso facilmente em qualquer posto de saúde e isso com uma taxa de cura excelente. Então, assim, tem tratamento. Hoje em dia a gente tem que Mas continua antibiótico-terapia? Antibiótico-terapia. São os comprimidos... Essa antibiótico-terapia é uma antibiótico-terapia combinada, então são 4 antibióticos. Imaginei que fosse, num comprimido só. Num comprimido só, e que faz um tratamento eficaz e seguro. Então, a gente tem que parar com aquela ideia de que tuberculose mata e que é uma sentença de morte. Não, tuberculose tem tratamento e tem cura. Isso que é importante. Isso era uma coisa comum no século XIX, início do século XX. A minha pergunta é, e as pessoas que eventualmente convivem com portadores de tuberculose? Como é que elas devem se comportar? Quais são as suas orientações? Como a forma de transmissão é a transmissão pelas gotículas de ar, tudo, então o que a gente principalmente tem que ter é ambiente arejado, né? O paciente, e aí frisar de novo, o paciente ele deve usar no início do tratamento uma máscara para evitar a formação de gotículas, tá? As pessoas que estão em volta não precisam e deixar o paciente em um ambiente arejado, pode ser na casa, janelas abertas, em locais que sejam mais amplos para poder ter passagem de ar e não tem que ter nenhum cuidado maior do que isso. Pode abraçar, pode dar um beijo no seu familiar que está doente, isso não vai transmitir a doença por causa disso. E outra coisa muito importante é, depois de 2 semanas de tratamento, o risco de transmissão é praticamente nenhum. Então, depois, por mais que o tratamento seja de 6 meses, após 2 semanas, o paciente está tranquilo para poder voltar, ter convívio social normal, sem grandes riscos. Vocês médicos atualmente falam muito em medicina preventiva, que é a medicina moderna, né? Então, Rodrigo, tem alguma maneira de prevenção? Uma coisa que a gente faz, que toda criança tem que ser vacinada no país, tá. Então a BCG, aquela que deixa a marcazinha no braço, isso é uma tentativa de diminuir a incidência dos casos novos de tuberculose e a gravidade dela, mas disparado, o mais importante é a gente tentar bloquear a transmissão. Então, é o que a gente faz de busca ativa. Quem tem esses sintomas, procure assistência médica para que a gente possa precocemente fazer o diagnóstico e começar o tratamento e evitar a chance de transmitir para outras pessoas. E, consequentemente, todo médico que trata de tuberculose, ele sabe que, uma vez identificando o paciente, você tem que buscar os familiares, as pessoas que estão em volta, devem fazer alguns exames, exatamente, que se tiver qualquer sinal de acometimento, já começar o tratamento antes mesmo que isso possa progredir. Outra coisa que é importante, alguns pacientes eles estão em risco aumentado de desenvolver a doença. São pacientes que têm a imunidade baixa, às vezes por remédios, às vezes por tratamento com quimioterapia, muitas vezes por causa do HIV, da AIDS. São pacientes que têm uma chance de ter tuberculose muito maior. Nesses, a gente pode fazer um teste, ver se o paciente tem um risco aumentado e fazer o que a gente chama de uma profilaxia, que hoje em dia a gente fala de um tratamento da doença latente. Isso evita o desenvolvimento da doença no futuro e é uma forma de você evitar o desenvolvimento de tuberculose. Existiu uma época, eu estava falando anteriormente, quer dizer, século XIX, final do século XIX, início do século XX, a tuberculose tinha até um
uma coisa glamurosa, porque era considerada a doença dos românticos, né? Os grandes poetas, inclusive usam em poemas, né, a palavra hemoptise, quer dizer, os grandes músicos, os grandes românticos de uma certa forma, né? Porque os escritores, os artistas que eram cometidos pela tuberculose sabiam que eram vítimas fatais. Quer dizer, eram vítimas da tuberculose, ninguém ficava curado na época, salvo raríssimas exceções, né? Mas porque ela representava, na verdade, a morte certa. E tantos escritores, a gente pode chegar aqui e falar um monte, poetas e, sei lá, músicos, todos tísicos, aquela coisa, né, que todo mundo as mulheres se apaixonavam pelos tísicos, uma coisa maluca. Hoje em dia, eu acho que isso é visto com outros olhos, né? Eu acho que, claro, tem tratamento, então isso não é, como eu comentei, isso não é uma sentença de morte mais, né? Tuberculose é uma doença tratável e quanto mais cedo identificada e tratada, melhor o prognóstico da doença e menos sequela, até mesmo o paciente fica totalmente normal. Então, esse romantismo que existia, essa coisa que não tem tratamento, infelizmente, como eu havia comentado, era para ser uma doença erradicada, porque como é uma doença em que o crescimento da bactéria é lento, a gente conseguiria, se fizesse manobras sanitárias adequadas, tentar barrar isso, mas é uma doença que ainda existe. A incidência no país vem diminuindo, então o Brasil, infelizmente, ele está no ranking de países com alta prevalência da tuberculose, mas temos feito medidas importantes sociais e de saúde para tentar diminuir isso. Isso diminuiu mais de 20% nos últimos anos a incidência de tuberculose no país, o que é um bom resultado. Está longe da meta que a gente gostaria, mas a gente está trabalhando em cima disso e a gente vê um futuro um pouco melhor nisso daí. Então, acho que importante é a população como um todo e o paciente ficar esclarecido, não ter mais aquela imagem de que é uma coisa fim de mundo, que não tem mais o que fazer e ter vergonha disso, porque é uma coisa que é tratável e que tem tudo para dar certo e fazer o segmento direitinho. Há uma coisa que povoa a minha cabeça às vezes, nós temos casa lá em Campos do Jordão. E durante muito tempo os tratamentos eram feitos lá nos sanatorinhos e tal, aquela coisa. Por que Campos do Jordão? Porque, olha, pode ter sido até um clima seco, frio e seco, mas hoje é úmido lá. Eu não sei, a umidade ajuda nessa história? Não, na verdade, esses campos que eles concentravam os pacientes era uma maneira de isolar do resto da população. Ah, entendi. E a ideia de que você... Nada a ver com o clima. E ele dizia que aquela ideia de você ter uma montanha, os bons ares, aquilo poderia curar alguma coisa. Tá. Em termos práticos, isso não tem nenhum benefício de que isso resolve nada, mas era uma maneira de você manter o paciente em quarentena ou de exclusão, para você diminuir a transmissão para outros pacientes, e onde ele ficaria num ambiente mais tranquilo, né? Então, assim, realmente não é os bons ares que vão curar a tuberculose, né? Seguramente não. É um tratamento adequado, um segmento correto. Eu me lembro que os avós da minha mulher, que foram eles que começaram com essa história de Campos do Jordão, o avô dela comprou uma fazenda lá em Campos, porque a avó dela, quer dizer, a mulher do avô da minha mulher, tinha tuberculose. Então tem que ir para Campos do Jordão. E a medicação naquela época devia ser muito pesada, né? Tanto que ela ficou boa da tuberculose e morreu de outra coisa. A gente tinha menos tratamento e assim, esse crescimento lento da bactéria, ele pode adquirir resistência. E você até comentou uma coisa que é verdade, raros casos você pode ter cura espontânea, só que ninguém vai esperar que isso aconteça. Lógico que não. E quando acontece, você já ficou com todo um acometimento, com muita sequela e tudo mais. Então, isso é uma coisa que foi do passado, tanto que virou uma especialidade, né? Era tão importante isso na época que até hoje a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, virou uma entidade própria. Ainda bem que estamos controlando, mas ainda é uma coisa importante que merece sua atenção. Rodrigo, estou muito contente com a sua presença. Muito obrigado por ter vindo neste feriado. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Rodrigo Attanasio, que é pneumologista e diretor da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, que é o tratamento específico para os tísicos ou os que foram cometidos pela tuberculose. Muito obrigado por ter vindo. Eu quero pedir a você que está nos vendo agora, mandar a sua sugestão, isso aí foi sugestão,
para a nossa próxima consulta. É muito simples, você vai digitar www.tvgazeta.com.br www.todoseu.tvgazeta.com.br E um outro bonitão como o Dr. Rodrigo Atanásio vai atender a sua solicitação. Obrigado, querido, por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Bacana. Essa história de Campo do Jordão, então não tinha nada a ver, clima, coisa nenhuma, tudo conversa fiada. Era para excluir o pessoal de lá. Vivendo e aprendendo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, viu?